O jogo de quarta-feira pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores vai decidir o ano do Internacional e a pressão está grande em cima do trabalho do técnico Roger Machado e de alguns atletas do elenco do Internacional. E por conta disso, protestos e notas aconteceram nas últimas horas. Conversas com jogadores titulares do elenco do Inter nos bastidores. Teve, inclusive, cenas de protestos nos estacionamentos do estádio Beira-Rio após a derrota contra o Flamengo pelo Brasileirão ontem à noite. Nesse vídeo, a gente repercute, mostra o que aconteceu e traz também o posicionamento da principal organizada do Inter às vésperas da decisão no estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira. Tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro, entra agora no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no primeiro link que é o da KTO, ele vai te direcionar para uma aba de registros da KTO e lá em um minuto e meio tu consegue fazer todo o teu registro bonitinho e bora dar uma brincada lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Quarta-feira é o ano do Inter em jogo, isso não é novidade. Se o Inter cair da Libertadores, só restará o Campeonato Brasileiro e uma luta para pelo menos conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América, e aquilo que foi falado pela atual gestão do presidente Barcelos sobre brigar pelas Copas e sobre entender que nas Copas o Inter tinha a possibilidade de um título, cai por terra. O Inter já caiu na Copa do Brasil para o Fluminense e tem uma desvantagem, precisa reverter no Beira-Rio na quarta-feira contra o Flamengo. Eu acredito, acho que você, torcedor do Inter, também está acreditando, mas cá entre nós. A gente acredita muito mais no tamanho do clube, no poder da camisa e a camisa que entorta a varal do Internacional, do que de fato pelo que a gente está vendo dentro de campo. E o torcedor parece se sentir assim também. Inclusive, nas últimas horas, depois da derrota de ontem contra o Flamengo por 3-1 em pleno estádio Beira-Rio, com o Flamengo dando um passeio, abrindo 3-0 e o Inter conseguindo um gol com o Borré nos acréscimos da partida, alguns protestos aconteceram no estacionamento do estádio Beira-Rio. Esses protestos foram feitos por torcidas organizadas do Internacional, principalmente a camisa 12, e esses protestos tiveram como alvo jogadores do elenco, principalmente jogadores do elenco. Para a gente ser exato aqui, apenas um jogador se salvou desses protestos, que foi o reforço recente Alan Rodrigues, que tem entrado bem nas partidas e sido importante no time do Roger Machado e está chegando agora. Pouco tem a ver com aquilo que já passou com a equipe nos últimos anos e nessa temporada também. Mas outros jogadores não escaparam desses protestos. Os atletas estavam entrando em seus carros, alguns com os familiares, e saindo do estacionamento do Beira-Rio e indo para suas residências. E em determinado momento, o Rafael Borré, atacante do Internacional, passou e os torcedores foram conversar com o atacante colombiano do Internacional. Olha só. Tá Borré, agora, arrumou, tu negou. 60 horas. Vamos, negou, quer faquera. Você é guerreiro. Aqui não pode negar a voz pra nós. Nós somos o 12º jogador, a gente tá sempre... Fala com ele lá dentro, tá, meu? Vamos, tamo junto. Passa pro grupo, Borré, passa pro grupo. Aí então o Rafael Borré, sendo atencioso com esses torcedores do Internacional, conversando, entendendo, ouvindo o que eles tinham para falar. E até não é novidade sobre essa liderança do Borré. Ano passado, em meio aos protestos ali da saída do Kudê, em meio à saída do Kudê, aqueles protestos que aconteceram em Alvorada, a chegada do Roger, o Borré inclusive recebeu alguns desses torcedores no CT. Ele estava no CT, disse, vou ouvir os caras, vou conversar com eles, e ele conversou com lideranças de torcidas organizadas do Internacional. Então é um cara que sempre foi muito solícito para ouvir a parte do torcedor do Internacional. Nesse caso, esses torcedores das organizadas
que foram no ano passado até o CT cobrarem o grupo. Não teve invasão, nada do tipo, foi liberado que eles tivessem acesso ao CT e conversassem com os atletas, e o Borré recebeu e conversou com esses torcedores, e ali a gente viu que depois o Inter engatou 16 jogos de invencibilidade. Não sei se isso tem tanta influência assim para mudar algo dentro de campo, mas o resultado tá aí. Vamos ver se essa pressão, esses protestos também vão fazer alguma diferença. Outros jogadores que foram cobrados pela torcida, o Bernabei e o Rocher ontem, tá? Inclusive o Tomás Rames do GE estava lá e ele acompanhou que o Bernabei foi cobrado por estar tendo muitas falhas defensivas, o Rocher foi cobrado por não ter jogado ontem contra o Flamengo, por ter sido poupado na partida do Campeonato Brasileiro. Então a pressão foi grande em cima do grupo de jogadores do Internacional na saída do estacionamento ontem no Beira-Rio. E há pouco, a Guarda Popular, que é a principal organizada do Internacional, e aí eu digo em tamanho, em membros, enfim, ela emitiu uma nota. Ela colocou o seguinte: quarta-feira é guerra. Os últimos jogos e resultados no Beira-Rio foram muito ruins e não representam a nossa história de tradição de amassar todo e qualquer adversário em nossa casa. Na quarta-feira, vocês, jogadores, terão todo o nosso apoio incondicional. É preciso transpirar, dar a vida, se impor do começo ao fim. Porque no Beira-Rio se ganha ou se ganha. Não há mais tempo para desculpas. Quem já venceu o Barcelona não pode temer absolutamente ninguém. Mas não confundam apoio incondicional com conivência. A quinta-feira será para comemorar, ou para muitos fazerem as malas e irem embora. Não existe outro dia, não existe outro jogo. Nossa história mostra quem somos. O time de Bolívar, Índio, Magrão, Guinhazu, Dunga. Sinônimos de raça, entrega e vontade. Essa foi a forte nota feita pela Guarda Popular e divulgada agora no final da manhã desta segunda-feira. Claro, depois dessa derrota dura do domingo e, claro, pensando no jogo do ano do Inter na quarta-feira. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.